Olá! Então, hoje eu vou falar com vocês sobre as transformações geométricas. O que são as transformações geométricas? Tem três principais que são chamadas de reflexão, translação e rotação. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando uma figura ela sofre a transformação da reflexão. Então, a reflexão é assim como acontece no espelho. Então, essa figura ela vai se tornar espelhada. Qual que é a principal característica de quando ela está em efeito de reflexão? Ela vai ser idêntica à outra e os seus lados vão ficar inverso, por exemplo. Onde era o lado direito, vai ficar o lado esquerdo. Por exemplo, eu tenho essa figura aqui. Se eu colocasse ela dessa mesma forma, não seria reflexão. A reflexão é como se tivesse um espelho aqui e vai refletir a outra parte. Então, ela ficaria assim. Então, quando eu coloco essa figura dessa forma, é a reflexão. Olha, tá vendo que esse lado que estava aqui do lado esquerdo vai estar do lado direito. E assim vice-versa. Ela pode refletir somente na horizontal? Não, ela poderia refletir assim, refletindo para cá. Então, ela está refletindo na vertical, aqui na parte de cima, ou seja, aqui onde era a parte de baixo se tornou a parte de cima e vice-versa. Ou então, ela poderia também se tornar assim, também está refletida. Então, quando ela fica dessa forma, ela também está refletindo, ou seja, a parte que estava em cima vai se tornar a parte de baixo, é como se tivesse um espelho entre as duas, certo? Então, esse é o exemplo da reflexão. Agora, o que seria a translação? A translação, a figura ela vai ser idêntica e ela só vai mudar de lugar, seja para um lado, para o outro, para baixo ou para cima. Por exemplo, aqui é a figura. Se ela faz esse movimento, ela fez uma translação. Ela somente trocou de lugar. Do mesmo jeito, o lado esquerdo continua sendo lado esquerdo. Lado direito continua sendo lado direito. Ela não vai refletir, não vai trocar os lados. Ela pode também fazer o efeito de translação para cima, ela pode fazer para baixo ou pode fazer para o outro lado. Tudo isso é o translação, né? A transformação, translação. Na rotação, ela vai girar, ou seja, a figura estava assim. Se eu fazer só assim com ela, ela não fez a rotação, né? Essa transformação. Não ocorreu transformação de rotação, seria translação. Para ser rotação, ela vai ter que girar, ela tá assim. Então, a gente pensa no relógio. O relógio, ele tem o sentido horário, que é assim, e o sentido anti-horário, que é o contrário do que o relógio gira. Então, essa figura ela pode fazer rotação tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Eu tenho ela aqui. Se ela está no sentido anti-horário, se ela fazer rotação de 90 graus seria ela fazer isso daqui. Quando eu coloco ela assim, ela fez rotação de 90 graus. Quando eu coloco essa figura assim, é a mesma coisa se eu tivesse feito assim com ela. Então, ela estava assim, ela fez assim e fez assim de novo. Então, quando ela para o contrário, o inverso aqui, ela faz uma rotação de 180 graus. E assim por diante, se ela faz assim, então seria 270 graus. E se ela faz assim, 360 graus. No sentido horário. Mas se for no sentido anti-horário, então ela está assim. Acontece a mesma coisa. Então ela vai girar assim, 90 graus no sentido anti-horário, 180 no sentido anti-horário, 270 no sentido anti-horário e 360 no sentido anti-horário. E assim por diante. Então é assim que a gente compreende reflexão, translação ou rotação.